Erros na alimentação. Vamos falar desse assunto, que é um assunto que impacta muitas pessoas para atingir o resultado que elas desejam. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, que eu sei o quanto é importante a alimentação. Eu digo que no emagrecimento a alimentação é responsável por 80% do resultado. Então, bora focar nesse ponto, que é um ponto que com certeza vai fazer grande diferença. E se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que aí o YouTube vai fazer o quê? Ele vai chamar mais pessoas para virem participar desse nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida, que sempre fala sobre essa questão de alimentação, tem dúvidas, tem dificuldades. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Mas Eduardo, eu vi você falando aí que você é especialista em desempenho físico, fisioterapeuta, personal trainer e coach. Você não é nutricionista? Não, não sou nutricionista. Não sou nutricionista. E, incrivelmente, né, atuando profissionalmente com as pessoas que vêm aqui na VIP, né, ó, tô aqui, ó, na VIP, a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente, fazer uma visita, de repente até ganhar de presente uma aula experimental. Mas enfim, as pessoas chegam aqui, vêm aqui passar por uma avaliação comigo e eu pergunto da alimentação dela. Não é porque eu não sou nutricionista que eu não posso perguntar da alimentação, até porque sabendo que a alimentação é extremamente importante, é o que vai realmente dar aquele impacto no resultado, principalmente se o resultado for o emagrecimento. Eu estava fazendo um bate-papo ao vivo e uma pessoa entrou e falou assim: "Você é nutricionista?" Eu falei: "Não, não sou nutricionista." "Então para de falar de alimentação." Eu falei: "Olha, você me desculpa, mas eu vou continuar falando de alimentação porque 80% do resultado vem da alimentação. Então, eu vendo atividade física, né? É uma clínica de treinamento personalizado. Eu vendo atividade física, mas eu não vou enganar a pessoa, eu não vou enrolar a pessoa. Falar para essa pessoa que ela vai conseguir alcançar qualquer objetivo dela e não precisa se preocupar com a alimentação. É mentira isso. É mentira. Pelo contrário, ela tem que estar muito bem apoiada na alimentação. E apoiada na alimentação, ter uma alimentação adequada, não quer dizer cortar tudo. A gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo. Não é cortar tudo, é simplesmente saber organizar isso em detalhes para conseguir andar na direção do objetivo. Então, vamos falar sobre os erros da alimentação. Já disse que eu não sou nutricionista, mas quero falar sobre esse assunto porque as pessoas vêm aqui com essas questões. As questões que eu vou trazer aqui não é o que está no livro, não é o que está no trabalho científico, não estou desmerecendo o livro nem trabalho científico, por favor. Eu sou super a favor de livros, trabalhos científicos, cursos, crescer, evoluir profissionalmente. Mas o que eu estou falando aqui, ó, é skin in the game, campo de batalha, atendendo pessoas, ouvindo pessoas. E o que eu vou falar aqui é o que eu ouço das pessoas. Os erros que eu vejo as pessoas cometendo no dia a dia que dificultam andar na direção do objetivo. Ok? Muito bom. Às vezes, são pequenos detalhes. Detalhes que a pessoa, ela... É ruim falar faz por mal, né? Porque ninguém faz por mal. Né? Óbvio que a pessoa não faz por mal. Mas são detalhes que passam despercebidos. A pessoa não se liga muito bem do que ela está fazendo. Entende o que eu quero dizer? Então são erros bem pequenos, detalhes pequenos, que as pessoas ali precisam de um pequeno ajuste para poder andar na direção do objetivo. Né? E na maioria das vezes é isso, porque as pessoas, no geral, elas sabem o que elas podem, o que elas devem, e o que elas não podem, o que elas não devem fazer, né? Que não é adequado com relação ao objetivo dela. As pessoas sabem, né? No geral as pessoas sabem, por isso que são pequenos detalhes, coisas, atitudes, ações simples de serem resolvidas. Não é nada muito complexo, mas é algo que, se não for ajustado, a pessoa vai ali, sabe, se arrastando, como se estivesse puxando
uma carreta para andar na direção do objetivo dela. Por quê? Porque faz toda a diferença. É importante para poder andar na direção do objetivo. Tem que ter esse ajuste para poder andar na direção do objetivo. Então, esses erros, na maioria das vezes, são pequenos detalhes para serem ajustados. Porque o que eu falo, né? A pessoa que quer emagrecer, vamos dar exemplo da pessoa que quer emagrecer. Ela não sabe que ela pode comer batata frita? Sabe. Ela não sabe que, não é que ela não pode, né? Falei errado. Que não é o adequado ela ficar comendo batata frita toda hora, sorvete, doce, chocolate. As pessoas sabem. As pessoas sabem. Então, a gente não tropeça em pedra grande, né? A gente tropeça em pedra pequenininha. Por isso que eu digo que são os pequenos detalhes que estão nesses erros. E às vezes a pessoa faz aquilo achando que tá ok, que tá abafando, ela ouviu alguém falar, ela viu na internet, a vizinha falou, ela pesquisou no Google, pesquisou no YouTube. Então ela acredita que deve realmente ser desse jeito. Mas, então olha só, não deve ser esse o caminho, né? Não fazendo esses ajustes não deve ser o caminho de quem realmente decidiu que quer ter resultado. Não deve ser esse caminho que a pessoa vai seguir se a pessoa decidiu emagrecer, se a pessoa decidiu ganhar massa muscular, se a pessoa decidiu ter um melhor desempenho em um esporte ou melhorar o condicionamento físico dela, para a pessoa subir um lance de escada e chegar lá em cima sem estar esbaforido, sem estar esbaforida. Melhorar o condicionamento cardiovascular. Tudo isso precisa de uma alimentação adequada. Tudo isso precisa de uma alimentação adequada. E os erros são erros, assim, como eu disse lá no começo, simples de ajustar, né? Não é assim, nossa, precisa comprar uma castanha, não sei da onde. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Tem gente que trabalha nessa linha? Sim, tem gente que trabalha nessa linha, mas não é isso que eu estou falando. São questões simples. Vou dar um exemplo. A pessoa tem o hábito de não tomar café da manhã, e isso é muito, muito, muito comum. Muito mais comum do que a gente pode imaginar. A pessoa não toma café da manhã. E aí imagina, você já ficou ali 8 horas sem se alimentar, porque normalmente as pessoas não se alimentam à noite, né, dormindo. Então você ficou ali 8 horas sem se alimentar. Aí você acorda, seu organismo liga, né? Ele passa por um processo de ligar, de se preparar para o dia, precisa de combustível e você não ingere. Não, Eduardo, mas eu vou usar a gordura que está no estoque. Enfim, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Esse é um grande erro, não tomar o café da manhã. Pergunta para qualquer nutricionista que tenha conhecimento, ela vai deixar claro isso. Ela vai deixar claro isso. Então, percebe que é um pequeno ajuste? É só eu começar a tomar o café da manhã. Ah, mas Eduardo, eu não gosto de tomar café da manhã, ou eu não consigo tomar café da manhã, eu não consigo comer de manhã. Eu ouço isso das pessoas, né? Então tá, vamos ajustar como que a gente pode fazer isso acontecer, tá? Então, da onde a gente está aqui agora, o primeiro passo, né, o primeiro ponto é entender onde estão os gaps. Onde estão os meus gaps? Essa questão do café da manhã é um gap para mim? Putz, é um gap para mim. Não tomo café da manhã. Então já vai anotando. Né? Ou que eu tomo café da manhã, mas a pessoa fica muito tempo sem comer. Então vamos supor, tomo café da manhã lá às 7 horas da manhã para sair para trabalhar. E vai almoçar 3 horas da tarde, por exemplo. Fica um período muito grande sem se alimentar. Entende? Ou toma o café da manhã, almoça, e aí só almoça meio-dia, vamos supor, e aí só vai comer 8 horas da noite quando chegar em casa. Também ficou um período muito grande sem comer. O que acontece quando a gente fica esse período muito grande sem comer? Que é a mesma coisa de não tomar o café da manhã. Estamos tudo no mesmo assunto. O nosso organismo ele entra num sistema de defesa, então ele baixa o metabolismo. Eu começo a gastar menos calorias parado do que eu gastaria se o meu metabolismo tivesse mais acelerado.
Entende? É um mecanismo de defesa. Pô, não está entrando alimento, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou gastar menos calorias, eu vou baixar o meu metabolismo. Só que, quando baixo o metabolismo, eu gasto menos calorias, eu gasto menos gordura do meu tecido gorduroso. Não, Eduardo, mas eu quero ganhar massa muscular. Tá, mas você não quer engordar, né? E outra coisa, quando eu fico esse período todo sem comer, tem algumas proteínas do nosso corpo que elas duram horas. Imagina esse período todo sem comer, o impacto que eu dou no meu corpo. Então, eu também tenho que ter, né, nessa alimentação mais fracionada, né, então ter mais refeições no dia, eu tenho que ter proteína, carboidrato e gordura. Eu tenho que ter os 3 macronutrientes. Então, é importante que eu coma essa proteína, também fracionado, para poder construir a massa muscular que eu quero construir ou melhorar o condicionamento físico que eu quero melhorar. Eu também preciso de combustível que vem do carboidrato e da proteína para construir a musculatura para eu melhorar o meu condicionamento físico. Então, tudo se encaixa, tudo se encaixa. Então aí um exemplo muito, muito comum, né? Ou não tomar o café da manhã ou ficar longos períodos sem se alimentar, né? Uma distância muito grande entre uma refeição e outra. Esse é um ponto. Outro ponto, tirar o carboidrato ou diminuir muito o carboidrato. Acabei de falar que o carboidrato ele é o combustível do músculo. Eu preciso do carboidrato para fazer a contração muscular. Não, Eduardo, mas eu vou usar gordura. Você não usa gordura. Gordura você usa aqui parado. Aqui eu estou usando gordura como fonte de energia. Se eu começar a fazer uma caminhadinha leve, eu ainda estou usando gordura. Se eu começar a apertar mais o passo, a gordura já não é mais suficiente. Então eu preciso começar a usar carboidrato também como fonte de energia. Entende? E se eu não tenho carboidrato, como é que eu vou fazer? Na musculação, como a intensidade é mais alta, eu vou usar carboidrato como fonte de energia. Eu preciso ter carboidrato. Então eu preciso me alimentar antes de fazer a atividade física. Entende? É importante eu ter esse carboidrato no músculo. Se eu estou fazendo uma alimentação que é pouco carboidrato ou estou cortando o carboidrato, como é que eu vou fazer? Outra coisa, o nosso cérebro ele funciona muito bem com glicose, que vem do carboidrato. Então como é que eu faço? Não vai funcionar perfeitamente. Entende? Concorda comigo? Então essas alimentações, mas a fulana fez, a ciclana fez, a vizinha fez, enfim. A gente fez um trabalho lá no Unicamp e usamos 2 grupos, um fazendo low carb e outro não, né? O que aconteceu? O grupo low carb começou com dor de cabeça, falha de memória, irritação e os 2 emagreceram. Só que o grupo que estava fazendo uma alimentação mais adequada, não low carb, conseguiu diminuir mais gordura. O peso todo mundo diminuiu, né? Porque se eu não tenho carboidrato no músculo, eu vou pesar menos. Se eu não estou comendo carboidrato, eu vou ter menos carboidrato no músculo, eu vou pesar menos. E cada molécula de carboidrato que entra para dentro do músculo, ela leva 3 de água. Então a pessoa pesa mesmo. Entende? Vai ter um peso na balança disso. Eu tirando, tem um impacto. Tem um impacto. Então, onde a gente está? Primeiro ponto, entender onde estão os gaps. Entender onde estão os meus gaps. E aí eu vou anotando o que eu preciso ajustar. Ter uma alimentação adequada antes do treino, né? Que é o pré-treino. Então, vou treinar, 18 horas. Então, lá para as 16 horas eu tenho que ter uma alimentação e talvez até, aí a nutricionista que vai poder ajustar isso, um pouquinho antes de eu começar o treino eu tenho que ter alguma alimentação ali, né? Uma fruta, não sei. Aí o nutricionista que vai poder falar. Não, eu vou lá e vou sem comer nada. Já aconteceu aqui, a gente orienta, a gente fala, a gente passa o contato da nutricionista, mas ainda assim tem pessoas que vêm aqui nessa situação e o treino é puxado, acaba passando mal, né? Acaba tendo hipoglicemia. Então, tem que ter essa alimentação. Quer ver um outro ponto? Treina e aí depois não come nada. Ou vai comer horas depois. Depois que eu termino de treinar, o músculo ele está ávido por receber carboidrato para dentro do músculo de novo para repor o estoque de combustível do músculo. É a hora de eu fazer isso. Então eu preciso comer carboidrato logo depois do treino para cumprir esse papel. Mas muitas vezes as pessoas, já vi isso, tá? Várias vezes. Muitas vezes as pessoas tomam whey.
Não tem sentido eu tomar whey. Eu vou acabar usando o whey como fonte de energia, porque a proteína, ela pode fazer às vezes do carboidrato quando ele está faltando. Então olha só, juntando tudo que a gente falou. Quando eu não tenho o carboidrato suficiente, aí pensando no low carb ou quando eu estou longos períodos sem comer, eu acabo usando proteína como fonte de energia. A proteína que era para estar construindo o músculo está sendo usada como fonte de energia. Não tem sentido. Por quê? A proteína lá no supermercado ela é mais cara do que o carboidrato. Pensa 1 kg de arroz e 1 kg de carne. A proteína ela é cara biologicamente, porque a proteína serve no nosso corpo para construir tecido. Construir tecido. Então não tem sentido, não tem lógica eu começar a usar essa proteína como fonte de energia para fazer às vezes do carboidrato que eu não estou consumindo, que eu não estou ingerindo. Então, assim, são erros, como eu disse, de ajuste, né? De ajuste. Fora a questão de industrializado, comer muito industrializado, tudo que come industrializado, processado, alimentos assim que são processados de forma industrial, né? Mas várias vezes, né? Multiprocessado, né? E aí, o que acontece? Isso não faz bem, né? Porque dentro daquele alguns nem chamam de alimento, né? Produtos, tem um monte de substância química que faz mal para o nosso organismo, né? Um outro ponto, o leite, né? A lactose, ela é extremamente alergênica, ela causa alergia do nosso corpo, ela causa processo inflamatório no nosso corpo. Ah, Eduardo, mas isso é polêmico. É o que eu disse. O que eu estou falando não é o que eu vi no livro, é o que eu vejo na prática. Pessoa que tira a lactose e muda de vida. Emagrece, acaba com as alergias, acaba com rinite alérgica. Ah, Eduardo, se eu fizer isso vai acabar? Não sei, não posso te prometer, mas eu estou falando que eu vejo acontecendo aqui. O glúten, igual a lactose, exatamente a mesma coisa. Eu vejo isso acontecendo aqui. Eu vejo isso acontecendo aqui na VIP. Tanto é que a gente começou a vender pão sem glúten aqui na VIP por conta disso, para os clientes poderem ter o pão sem glúten num fornecedor lá de Araraquara. Por quê? Faz toda a diferença. Então, o glúten também é pró-inflamatório, também causa alergia. Então aí eu já estou falando, não estou falando do que eu falei lá no começo, daqueles erros que são detalhes. Aí eu já estou falando de questões mais complexas, porque você tirar o glúten, tirar a lactose da sua alimentação, não é simples. Não é simples, eu já estou adiantando que não é simples. É complexo, porque quase tudo que a gente vê no nosso dia a dia, ou tem glúten, ou tem lactose, ou tem os dois. Então eu vou ter que começar a buscar alimentos que não tenham glúten, não tenham lactose. Por exemplo, fruta, né? Verdura, legumes, arroz, feijão. Mas, por exemplo, macarrão tem glúten, pão tem glúten, a pizza tem glúten na massa e lactose no queijo. Então você começa a olhar, né, salgadinho, você começa a olhar, você começa a ver que quase tudo tem ou lactose ou glúten ou os dois. Então, esses ajustes fazem toda a diferença. Uma outra questão, balancear a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura. É uma nutricionista que vai poder fazer isso por você. Quanto que eu devo comer de gordura? Em porcentagem. Quanto que eu devo comer de carboidrato? Em porcentagem. Quanto que eu devo comer de proteína? Quanto? Como que eu balanceio isso? O que eu preciso comer, o que e quanto eu preciso comer antes do treino? Depois do treino. Por exemplo, uma pessoa que pedala, como eu, né? Eu gosto de pedalar, quem me acompanha aí sabe disso. Vai fazer um pedal um pouco mais longo. O que eu vou ingerir nesse pedal? Porque se é um pouco mais longo, depois de 1 hora, assim, tem que ingerir algo. Se eu sei que eu já vou fazer um pedal com mais de 1 hora, eu já tenho que sair consumindo após 15 minutos algo, né? Um Gatorade, gelzinho, enfim. Aí cada um tem uma estratégia, cada nutricionista tem uma estratégia. Mas é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Então, de tudo isso que eu falei até agora, onde estão os meus gaps? Onde eu tenho gap que eu preciso ajustar para poder andar na direção do meu objetivo? Então, uma outra questão, muita comida muito gordurosa, muita fritura. Também é um gap importante. Muito chocolate, muito doce.
É um outro gap. Refrigerante. Refrigerante não tem nada de útil ali dentro, né? Toma refrigerante todo dia. Todo dia. Você está falando que eu tenho que cortar então, Eduardo? Não, cortar também não, porque muitas vezes no intuito de querer cortar, eu não consigo cortar, eu acabo desistindo, nem corto e fica por isso mesmo, continuo tomando do mesmo jeito. Não, é um processo, né? Se toma todo dia, como é que eu posso fazer para ir diminuindo? Montar uma estratégia para isso. Por exemplo, segunda-feira é o Dia Internacional que não tem chocolate em casa, ou não tem doce, ou não tem refrigerante. Então eu vou montando uma estratégia para conseguir andar na direção do meu objetivo. Uma amiga minha, então tá aí, né? Alguns gaps importantes. Há uma amiga minha, né? A gente é amigo há muitos anos, amigo de tatame, né? Ela queria muito ter o abdômen mais trincado, né? Inclusive já tem na playlist aqui, né? Tem vídeo falando sobre isso, né? Sobre o abdômen trincado. E como é que ela fez para conseguir esse objetivo? A gente encontrou uma nutricionista que na época trabalhava com funcional e teve um encaixe perfeito e ela conseguiu começar a andar na direção do objetivo dela e ter o resultado. Como é que foi? Ajustando a alimentação, ajustando aqueles errinhos do dia a dia da alimentação, né? Por exemplo, muita manteiga, não é o caso dela, né? Mas eu lembrei aqui agora. Muita manteiga, é um outro exemplo, margarina, pelo amor de Deus, né? A lactose não é só no leite, né? É no queijo também, né? É o que eu uso para passar no pão, por exemplo, né? Requeijão, por exemplo. Tem uma amiga minha, a gente é amigo, essa há mais tempo ainda, desde que a gente tinha 15 anos de idade, na época era ginásio que chamava, né? Do ginásio. E ela tomou um tranco, que ela foi ao médico, fez exames, aí já estava com a glicemia muito alta, colesterol, triglicéridos, ela ficou muito assustada, ela me ligou, foi lá em casa. Era no final de semana que eu estava com a minha filha, ela estava com as filhas dela, então as meninas ficaram brincando e a gente sentou para conversar e montar uma estratégia para ajudá-la, né? E eu encontrei com ela esse final de semana agora, né? Agora, hoje é segunda-feira, né? Final de semana agora. Ela tá seca, emagreceu, dá para ver no rosto dela, né? O abdômen, o tronco, as coxas, nitidamente ela emagreceu. Como foi? Ajustando a alimentação. Ela radicalizou um pouco, mas se tá ok para ela, não tenho nada para falar. Eu prefiro não radicalizar, porque muitas vezes quando a gente radicaliza muito, restringe muito, a pessoa não aguenta e acaba desistindo. Ou nem começa. Agora, que ela teve resultado é nítido, é só olhar para ver o resultado no corpo dela. Muito bacana, né? Como foi? Como foi? Ajustando a alimentação. Ela, por exemplo, ela falou que zerou álcool, não vai mais beber álcool, não quer mais beber álcool, né? E o álcool, depois da gordura, é o que tem mais calorias, não sei se você sabe. Então, é um ponto importante a ser observado. Tem o caso do Caio. O Caio eu conto o nome porque tem um vídeo lá no IGTV, eu e ele falando num quadro que chama Como Você Emagreceu, ele contando a história dele. O Caio me procurou, ele estava com 105 quilos, ele foi para 75, começou a caminhar, começou a pedalar nesse processo. Começou a nadar, resolveu fazer triatlon e aí ele pulou pro Ironman. Ironman é o cara que faz 2,8 km de natação, 180 de bike e 42 km de corrida nessa sequência, um atrás do outro. É Ironman mesmo, né? Cara, para pensar, um cara que estava 3 meses atrás, sedentário, sobrepeso, né? E depois de 3 meses? 2 anos, né? 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, 3 anos. E agora tá nesse nível. Não, Eduardo, mas eu não quero ser Ironman. Tudo bem, mas se ele saiu dessa posição e foi até o Ironman, aonde dá para eu, daqui do sedentarismo e sobrepeso para essa situação, o tanto que eu posso melhorar? Olha o tanto que eu posso melhorar minha vida, né? Então eu sempre conto o caso dele porque é um caso muito emblemático. E sabe o que ele diz? Que hoje ele é um atleta de Ironman porque ele tirou o doce de uma refeição, de uma única refeição. Ele tirou o doce de uma única refeição, que ele comia doce em todas as refeições. Olha só que top! E por último, quero contar um caso de uma pessoa, uma cliente que ela não tomava café da manhã. E aí eu falei, convenci, e ela foi a nutricionista que eu vou, que é a Lígia Valim, no Instagram ela tá como Valim Lígia, né? Ao contrário. E só de começar a tomar o café da manhã, ela aumentou a massa muscular e diminuiu a gordura, e ela não estava fazendo exercício nesse período porque ela estava de mudança. Olha só que top! Então, é isso. Eu preciso ajustar esses erros na alimentação
para começar a andar na direção do objetivo. Comigo, isso não vai dar certo, Eduardo. Assim, não vai dar certo. Sabe por quê? Eu acho que eu não sei fazer de outro jeito. Esse jeito que eu venho fazendo é o jeito que eu sei fazer. Olha só, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95. Eu já vi centenas de milhares de casos de pessoas com dificuldade com relação à alimentação. Não importa se é para emagrecer, se é para ganhar massa muscular, condicionamento físico, ou enfim, o que seja. Não importa. O que acontece? Via de regra, eu já falei isso aqui agora há pouco. As pessoas elas querem dar um passo muito grande. Elas colocam a barra lá em cima. E o que acontece? Ou ela cria um plano e não entra em ação, não faz, fica só no papel, ou ela faz por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, que seja 3 meses, mas desiste, porque é muito restritivo. Então, eu tenho que dar pequenos passos. Eu acabei de falar do Caio. O Caio, ele se tornou um atleta de Ironman o dia que ele decidiu tirar o doce de uma única refeição. A gente quer dar um passo gigante e fica até com vergonha de contar a nossa meta quando a meta é pequena. A gente fica com vergonha. Ah, não vou nem falar, porque é tão pequeno esse passo que eu não vou nem falar para ninguém. Percebe? Eu tenho que mostrar que é um passo gigante, que eu estou cortando refrigerante, estou cortando chocolate, estou cortando doce, estou cortando fritura, estou cortando lactose, glúten. Cara, é radical demais. Para a grande maioria das pessoas não funciona assim. Para algumas pessoas, algumas poucas pessoas funciona. Eu já vi isso acontecer. Eu via de regra, funciona de uma forma mais radical. Fui atleta, né? Tinha que cortar, né? Ficava dias, semanas, meses sem poder comer um monte de alimento, de produto para poder bater o peso para lutar, enfim, para ter desempenho também, né? Enfim, então eu fico pensando aqui, né? Eu acho que eu não sei fazer de outro jeito. Vamos começar a experimentar bem devagarinho, bem passos pequenos. Vamos lá, vamos começar com passos bem pequenos para a gente conseguir fazer isso. Mas a minha vizinha, deixa eu te contar, a minha vizinha, ela já emagreceu desse jeito. Ela emagreceu fazendo desse jeito aí que eu faço. Eu estou seguindo o que ela faz. Então, voltando lá, né? Por exemplo, low carb, jejum intermitente, ficar sem comer, né? É a mesma coisa, né? A gente já falou sobre isso, né? Ficar longos períodos sem comer, ou fazer jejum, né? Pior ainda, né? Mas enfim. Mas ela conseguiu emagrecer fazendo desse jeito. Mas emagreceu a custas do quê? Entende? Porque pesar menos na balança não é complexo. Se eu tomar um diurético, se eu tomar um laxante, eu vou pesar menos na balança. Mas o objetivo não é pesar menos na balança, é ter menos gordura corporal que vai impactar na balança. É ter uma qualidade de vida melhor, ter um estilo de vida mais saudável. Só pesar na balança menos é simples. Entende? Então assim, vamos avaliar essa sua amiga, sua vizinha, o quanto ela realmente eliminou de gordura, o quanto ela realmente acabou perdendo músculo nessa história toda. E quando a gente perde músculo, o metabolismo desce, eu gasto menos calorias parado. Não é isso que a gente quer, né? De fato, não é isso que a gente quer. Eduardo, mas eu já consegui emagrecer assim, eu já atendi pessoas assim, o que eu estou falando é pessoas que eu já atendi. Tudo isso que eu estou falando é o que eu ouço das pessoas, né? Não, mas eu já emagreci assim, e agora eu não estou conseguindo emagrecer. Por quê? O metabolismo foi baixando, e agora, para ter um consumo de caloria parado, né, para subir esse metabolismo, está difícil. Eu já bati tanto nesse metabolismo, né, com jejum intermitente, fazendo low carb, eu já bati tanto que agora está difícil do metabolismo subir de novo. A atividade física é uma forma de fazer o metabolismo se elevar, né? Depois que eu termino de fazer um treino, o metabolismo se eleva. E ao longo do tempo, fazendo vários treinos, aumentando minha massa muscular, o metabolismo também se eleva, né? Para sustentar aquela massa muscular. Então vamos lá. Preciso entender isso. E vamos medir. Vamos pensar numa forma de medir isso, né? Para não ficar com essa dúvida.
e aí fica mais claro de como que eu estou andando na direção do meu objetivo, eu vou pegar um papel ali para te mostrar uma forma bem bacana de medir, que inclusive a medicina hoje está usando como uma referência, um parâmetro para risco de saúde. Bora! Isso não estava no script. Eu pensei agora, né, na possibilidade de poder ajudar as pessoas. Então aqui, ó, eu tenho uma tabelinha, você encontra essa tabelinha no Google facilmente, tá? Mas é assim, ó, risco normal, até 80 centímetros de medida de cintura para mulher, para homem até 90. Risco médio, para mulher acima de 80, para homem acima de 90. Risco alto, acima de 84 para mulher e acima de 94 para homem. Risco muito alto, acima de 88 para mulher e 102 para homem. Então a medicina usa isso como parâmetro. Então eu posso usar isso para ter como parâmetro para mim, para saber se eu estou ok, se eu estou andando na direção do meu objetivo, se realmente está diminuindo a gordura, ou é só massa muscular, ou é só o carboidrato do músculo que está indo embora junto com água. Então é importante isso, para não ficar vendido, para não ficar acreditando em historinhas. É uma boa medida, um bom parâmetro, além do peso da balança, naturalmente. O peso da balança também é um parâmetro, só que é um parâmetro que eu fico na dúvida, que se eu diminuir massa muscular, eu vou pesar menos na balança. Eu achei que eu emagreci, mas não emagreci. Eu diminui o peso, diferente, né? Diferença de diminuir o peso e realmente emagrecer. Então, vamos lá. Eu não sei fazer de outro jeito. Vamos lá, devagarinho, vamos fazer junto, devagarinho. Ah, mas a minha amiga conseguiu emagrecer fazendo desse jeito. Ok. Aqui, preço. Eu já consegui emagrecer fazendo desse jeito. Tá, agora não está dando mais certo. Agora não está dando mais certo. Bateu tanto nesse metabolismo que esse metabolismo já não está conseguindo processar mais. Então eu preciso mudar a estratégia. Eu preciso ajustar a estratégia. E a pessoa, muitas vezes, ela continua seguindo e ouvindo essas ideias, essas dietas mirabolantes, a dieta da amiga, a dieta da vizinha, a dieta de alguém famoso. Não é assim. Não é assim. E às vezes até uma dieta ajustada, né, que tem, eu gosto de falar que tem pé e cabeça, né, que tem começo, meio e fim, que tem pé e cabeça, elaborado por um nutricionista bacana, mas foi elaborado para aquela pessoa que tem um peso, que tem uma altura, que tem um nível de atividade física, que tem um tipo de metabolismo. Não serve para mim. Eu preciso de algo personalizado para mim. Eu preciso procurar uma nutricionista para me ajudar com relação a isso. Mas muitas vezes eu não sou contra a nutricionista. Pelo contrário, eu sou muito a favor de nutricionista. Mas muitas vezes o ideal é você já começar a fazer o seu movimento. Como eu disse, né, segunda-feira, Dia Internacional Sem Refrigerante. Pô, já comecei um movimento, já comecei a me predispor a mudar os meus hábitos de forma lenta. Não é que eu vou cortar o refrigerante, eu amo refrigerante, então eu não vou cortar refrigerante. Eu vou ter refrigerante aos sábados, por exemplo. É um exemplo, né? Todo sábado eu vou ter refrigerante, ou todo sábado, todo domingo, ou toda sexta, sábado e domingo. Aí cada um vai montar o seu jeito. Eu, particularmente, eu penso, né? O que tem de útil dentro do refrigerante? Não tem, né? Não tem. Então, mas enfim, cada um é cada um, né? Eu não posso ser radical, como eu disse, se eu for radical, aí realmente não vai durar. Realmente não vai durar. Então eu tenho que fazer algo progressivo. Mas a pessoa continua seguindo e ouvindo as ideias, né, e as dietas de outras pessoas. E aí continua tendo os mesmos resultados, continua tendo as mesmas dificuldades. Porque não é para mim, é para o outro. Eu não gosto nem de falar dieta, porque dieta, na minha cabeça, dieta tem começo, meio e fim. Ah, eu não vou no aniversário, tá? Porque eu estou de dieta. Ou senão, eu não vou comer esse doce aqui, porque eu estou de dieta. Então tá, você não vai comer porque você está de dieta, mas quando você não tiver de dieta, você pode comer, é isso. Dieta tem começo, meio e fim. Não é dieta, é plano alimentar. É um plano alimentar que vai progressivamente me ajustando, progressivamente me levando a ter um estilo de vida cada vez mais saudável. Então, o primeiro passo vai ser com relação
a lactose. O segundo passo lá na frente vai ser em relação ao glúten. O glúten. O terceiro passo lá na frente vai ser em relação ao chocolate. Aí vai, né? Eu vou montando um plano que vai me ajustando e eu vou tendo uma alimentação cada vez mais adequada, com menos erros. Entende o que eu estou falando? Então, não adianta. Mas Eduardo, eu estou aqui vendo você falando aqui, eu estou aqui nas redes sociais, eu estou aqui no YouTube. Ok. Mas quando você ouvir alguém falando, pesquisa quem é essa pessoa, que base essa pessoa tem, quantas pessoas essa pessoa já conseguiu fazer emagrecer. Você está me assistindo aqui gratuitamente, mas eu tenho o treinamento Um Dia para Emagrecer, eu estou com a camiseta hoje deles, eu tenho meu programa de emagrecimento tanto individual quanto em grupo, eu tenho o Corpo Blindado, que é uma mentoria que eu faço de 1 ano para ajudar as pessoas a conseguirem emagrecer. Tem o caso da Cíntia, que também está aí no Instagram, que emagreceu 44 quilos. 44 quilos. A Carol também está no Instagram, que emagreceu, eu não perdi o número aqui, mas foi mais de 20 quilos que ela emagreceu. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho base no que eu estou falando, tenho conhecimento, eu sei o que eu estou falando. O que eu estou falando é baseado nos atendimentos que eu fiz, nos resultados que eu tive com outras pessoas. Essa pessoa que você está ouvindo, vai pesquisar. Eu não estou falando que está certo, que está errado, vai pesquisar. Quais são os resultados que essas pessoas têm? A que custo? A que custo? Quanto custou para fazer isso? Não estou falando quanto custou em dinheiro, quanto custou biologicamente. Ficar sem comer carboidrato, ficar sem comer em jejum. Entende? Uma outra questão, né? Quando a gente não tem o carboidrato, né, e acaba consumindo a proteína era para tá construindo músculo e não está, porque eu estou usando ela como fonte de energia. E aí a musculatura fica flácida, porque eu não estou construindo músculo. É isso que eu quero? É isso que eu quero? Preciso saber, preciso definir se é isso que eu quero ou não. Então, para. Né? Eu conheço várias pessoas, assim, pessoas queridas, próximas. Ah, você viu o que a fulana está fazendo? Você viu o que o ciclano está postando? Cara, não tem mágica. Não tem mágica. É balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo e quantas calorias eu estou gastando? Eu tenho que ter um balanço calórico negativo. Eu tenho que gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. Emagreço. Simples assim. Tá, mas eu não quero só emagrecer, eu quero ter saúde, eu quero ter um estilo de vida saudável. Então tá, então vamos organizar isso, né? Como? Quantidades, se eu diminuir as quantidades, eu vou ter um balanço calórico negativo. Agora, melhorar as qualidades, é o que eu já falei. O que é melhorar a qualidade? Menos industrializado, menos glúten, menos lactose, mais fruta, mais verdura, mais legumes. É isso. Aí eu vou ter uma alimentação saudável, que vai me gerar disposição para o dia a dia, para acordar de manhã e encarar os desafios do dia a dia, tanto profissional quanto pessoal, projetos, enfim, ideias. Poder fazer minha atividade física, ter energia para fazer minha atividade física logo de manhã quando eu acordar, ter uma boa qualidade de sono, também a alimentação ajuda. Não ficar me arrastando, né? É isso. É disso que nós estamos falando. É um ponto abaixo. Não é só ver um peso na balança. Não é só ver um peso na balança. O que eu preciso fazer então, Eduardo? Vamos fazer um inventário. Se você está acompanhando aqui, lá quando eu comecei a falar, você já começou a fazer a sua anotação. Então, faz o inventário. Faz o inventário alimentar. Café da manhã. Escreve tudo o que você come. A nutricionista faz muito isso, né? Elas gostam de fazer isso. É bacana, é importante fazer isso. Para a pessoa ter clareza. É igual quando a pessoa gasta muito, né? Tá sem grana e vem uma pessoa, um consultor, né? Ajudar, um coach financeiro ajudar. E ele vai pedir para a pessoa fazer isso, um inventário. Tudo que você gasta, você anota aí. Uma balinha, anota. Deu R$1 para o cara que estava pedindo dinheiro no semáforo. Anota. É isso. Anotar tudo. Comi uma balinha, anota. Comi um chiclete, anota. Comi só uma bolachinha, anota. Anota. Faz o inventário de tudo que você come durante o dia. Para ter essa visão. E aí, a partir disso, eu vou começar a entender também
onde estão meus gaps, que às vezes eu falei alguns gaps ali, mas o seu não se enquadra ali. Eu não tem como eu falar de todo mundo, né? Eu vou ficar aqui uma semana gravando. Falei alguns são mais comuns, que eu ouço as pessoas vêm aqui me falar, ou falam no treinamento Um Dia para Emagrecer, ou fala no programa de emagrecimento. São os mais comuns. Agora, eu preciso fazer o quê? Fazer esse inventário alimentar, colocar no papel e começar a olhar, né? Entender o que eu estou fazendo que está incongruente com o meu objetivo, independente do objetivo, né? O que está incongruente com o meu objetivo? Que pode ser de emagrecer, pode ser de ganhar massa muscular, pode ser de melhorar o condicionamento físico, pode ser de melhorar o condicionamento cardiovascular, melhorar o condicionamento físico para um esporte, uma reabilitação, enfim, né? Tem N objetivos. Diminuir triglicéridos, colesterol, glicemia. Tá, vou repetir. Faz o inventário, coloca lá café da manhã, almoço, janta, quem come no meio, quem não come. Anota tudo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, inclusive. E aí eu vou olhar aquilo e começar a observar aonde estão os gaps, aonde eu preciso fazer os meus ajustes. E aí eu vou entender o que eu estou fazendo ali que está incongruente com o meu objetivo. Ficou claro? Essa é a lição de casa. Essa é a lição de casa. Primeiro passo: definir como fará esse inventário e quando. Anota agora, já, nesse minuto. Como que eu vou fazer esse inventário? Eu vou fazer no papel, vou fazer no computador, vou fazer no bloco de notas, vou fazer com aplicativo, não sei se tem aplicativo para isso. Vou fazer com aplicativo. Tá. Quando? Vai começar amanhã. Vai começar segunda-feira, que é o Dia Internacional, né? De começar as coisas. Vai começar no primeiro dia do mês. Põe aí, quando vai começar? Como vai fazer e quando vai começar? E de tudo que a gente falou, de cara, assim, de bate pronto, eu já observei vários pontos que eu preciso ajustar. Eu já vi vários pontos que estão inadequados com relação ao meu objetivo. Ótimo! Começa a ajustar agora. E diminuir, para não falar acabar, né? Diminuir com esses erros na alimentação. Vem comigo, fica a dica. Valeu!